Cumprimento da lei e dos profetas. Maravilha. Sua Bíblia está aberta em Mateus 5. Deixe aberta. Porque nós estamos em Mateus capítulo 5. Quem escreveu Mateus? Quem escreveu Mateus? Mateus, irmãos. Que vocês estão assustados aí olhando para minha carinha? Ele escreveu para quem? Para os judeus. E a preocupação dele é todo o tempo nos ajudar a relacionar Jesus com o Messias prometido no Velho Testamento. Aleluia. Coisa gloriosa. O cumprimento da lei dos profetas, semana passada. Versos 17 a 19. Alguém pode ler com voz de guerreiro? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. O que Jesus veio fazer, irmãos? Cumprir a lei. Ele veio anular a lei? Criticar a lei? O que ele veio fazer? Cumprir a lei. Por quê? Porque a lei do Senhor é perfeita. Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita. Cutuque teu irmão e diga, olha, a lei de Deus é perfeita. É perfeita. Por isso que Jesus veio para cumprir a lei. Alguém conseguira cumprir a lei antes de Jesus? Não. Ninguém, irmãos. A lei é boa, mas o homem é mau. Essa é a grande verdade. Nós somos bons, irmãos. Somos bons de bico. Nós somos maus. Mas o bom veio habitar em nós. Né? Então, o bom habita em você. É isso que nos consola. Continua, Marcelo. Olha. 19. Quantos querem ser grandes no reino do céu, irmãos? Levante seu braço mais alto que você puder. Diga, eu quero ser grande no reino de Deus, no reino dos céus. Então nós temos que amar esta lei. Amém? E a melhor forma de amar esta lei como é? Cumprindo, guardando-a, né? Como amo a tua lei, Davi dizia. Ela é a minha meditação de dia e de noite. Maravilhoso isso. Jesus confirma no folheto. Jesus confirma a lei e os profetas. Ele também começa a sinalizar que a graça e a fé estão muito acima da lei judaica. A graça não anula o esforço. Anote aí, o esforço. A graça não anula o esforço. Estamos juntos no folheto? O cumprimento da lei dos profetas. Folheto da semana passada. Ajude ali. Nosso irmão aí do lado. Vocês se acharam já? Semana passada. Vocês estão com o folheto da semana passada? Os que sofrem perseguição. Todos têm, né? Os que sofrem perseguição, todos têm? Bom dia, irmãos. Vocês têm ou não têm? Responda para mim. Tem? Acharam? Então, a graça não anula o esforço. Alguém sem caneta aí? Alguém precisa de caneta? Nós temos. Efraim sem caneta. Meu querido Rodrigo sem caneta. Maravilha. A graça não anula o esforço. Ah, agora eu estou na graça. Vou ficar numa boa. É assim, irmãos? Não. Paulo disse assim: eu trabalhei mais do que
todos os apóstolos. Não eu, mas a graça em mim. Então põe a mão no seu coração e diz assim: a graça em mim me torna ativo e produtivo. Você crê nisso? Então profetize na vida do teu irmão. Põe as mãos do teu irmão e diga: olha, a graça vai te tornar produtivo. Só ela. Onde estava? Pastor Valmir fica me provocando aqui, irmãos. Onde estava então? A lei de Deus dada a Moisés foi perfeita? Sim. Por que ela foi perfeita? Porque tudo que Deus faz é perfeito. A lei dada a Moisés foi perfeita? Sim. Pode escrever aí. Onde estava então a imperfeição? No homem. Anote aí. A imperfeição sempre está no homem. Alguém pode ler para mim esse versículo, Deuteronômio 5, 28 e 30? Ele é tremendo. Leia. Foi legal que teve eco, né, irmãos? Foi a primeira vez que nós tivemos uma leitura aqui com eco. Coisas sobrenaturais acontecem nesta igreja, irmãos. Irmãos, vocês lembram, o Pentateuco foi escrito por quem? Por Moisés. O Pentateuco fala de 5 livros. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O último livro da lei, chamado Deuteronômio, significa repetição da lei. Então Moisés repetiu toda a lei em Deuteronômio. E o povo disse assim para Moisés: olha, essa lei é maravilhosa. Nós vamos praticar essa lei. E Moisés chega lá, irmãos, reúne todo o povo e diz assim para eles: quem dera vocês tivessem tal coração que me temessem. Era Deus dizendo através de Moisés. Qual é o problema do homem, irmãos? É o coração. Enquanto o coração não é trocado, o homem vai ficar na pretensão de que pode obedecer a Deus. Vai ficar uma vontade só. Vai ficar aquela musiquinha lá, lembra? Tropeça aqui, cai acolá. Um dia pratica, outro dia não pratica. Um dia pratica, outro dia não pratica. Um dia faz, outro dia não faz. Isso vai tornando a pessoa o quê? Religiosa, frustrada. Deus nos livre disso. Amém, queridos? Deus nos livre disso. Então muitos perguntariam: por que então não voltamos a obedecer a lei mosaica? Se a lei é perfeita, por que não voltamos lá para a lei de Moisés, irmãos? Por que não guardamos o sábado? A lei é perfeita, não é? É ou não é? Eu não ouvi você, Leandro. Você está aqui, Leandro? Leandro. Chamando o Leandro. Chamando o Leandro. A lei de Deus é perfeita ou não é? Ela é perfeita. Perfeita. Por que não guardamos então? Por que não trazemos bodes aqui? Por que não trazemos ovelhas para serem sacrificados? Por que o pastor Valmir agora de manhã não está degolando aqui no altar um bezerro? Era assim. E o irmão Paulo responde: ai, 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 ai. Vamos ler juntos? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, irmãos, no lugar da lei, fé em Jesus Cristo. Quantos aqui preferem a lei? Quantos preferem a fé em Jesus Cristo? Então nós somos da fé em Jesus. Amém, preciosos? Os salvos e remidos por Jesus devem ter um estilo de vida que vá além daquele que os fariseus tinham. Olha o que os fariseus diziam.
jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo. Eles davam dízimo do quê? Tudo. Eles estão melhores do que muitos de nós, né? Aí vem Paulo. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. O que aconteceu com Paulo? Leia comigo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém, amém, amados? Paulo disse, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém, amados? Levante esse folheto alto, diga comigo, Pai bendito, obrigado, Senhor, porque eu não preciso mais guardar a lei. Jesus cumpriu a rigorosa lei, e Ele veio habitar em mim, e agora, Senhor, eu posso praticar toda a lei perfeita do amor, amor a Ti, Pai, e amor ao próximo. Destas 2 leis dependem toda a lei. Eu amo ao Senhor, e você? Eu amo meu irmão, e você? Tem alguém que se ama muito aí perto de você? Então sai do seu lugar, vai até essa pessoa e diga, meu irmão, olha, o grande prazer é amar você, eu amo você. Eu amo muito você. Eu te amo. Amém. Aleluia. Te amo, filha. Tem água aí, mano? Não. Que esta comunidade apenas este amor, né? Este amor. Este amor. Material de hoje. Eu não sabia. Verdade, Alex? Eu não sabia, cara. Deus te abençoe. Amém. Abençoe você. Amém. Viu, preciosão? Obrigado. Tá firme lá? Tá com a canetinha lá? Tá com a Bíblia aí? Eu estou no celular. A Bíblia minha não trouxe porque ela é católica, Deus deixei a Bíblia com ela praticamente. Material de hoje. Tá aí na mão? Quantos não tem o material de hoje? Olha, tem bastante gente. Por que você não tem? Porque não entregaram para você? Cadê a Elaine? Adalto. Tratamento. Vocês sabem que um dia eu creio que essa igreja vai estar lotada para as pessoas aprenderem a palavra. Porque sabe, irmãos, as pessoas continuam tendo uma visão do evangelho utilitário.
elas vêm na igreja para buscar a solução dos seus problemas. E mal sabem elas, né, querido Zé Carlos, que a solução dos problemas está na dureza do coração que precisa ser trocado. E a lei de Deus habitando no coração delas. E você, dirigente de célula, co-pastor nesta igreja, tem uma responsabilidade transcendente. As pessoas da sua célula precisam ouvir da sua boca que elas precisam desta reunião de amanhã, tanto quanto você precisa. E eu vou te dizer uma coisa, viu? Quantos mais membros da sua célula aqui de manhã, melhor para você. Quanto menos, pior para você. Você escolhe. Seja audacioso, diga para os membros da sua célula lá, eu quero vocês lá comigo. Não fica tudo soltinho, fica tudo frouxo. Você sabia que as pessoas só entendem essa linguagem? Você fica assim, meio docinho, olha, se você puder, olha, se der. Vou te contar uma coisa, não entende não, hein? Mas com amor, né, irmãos? Com amor. Tá bom. Olha, hoje o assunto é tremendo. Porque nós vamos comparar, há um contraste aqui. Qual é a palavra? Contraste. Alguém já fez contraste? Como é que é o contraste? Você toma um injetável na veia e depois você fica todo aceso por dentro. Clareia tudo. Então nós vamos hoje passar aqui por um contraste entre a lei antiga e a nova lei. Tá bom? Então a lei antiga, por exemplo, em Mateus 5, 21, olha, nós vamos trabalhar sempre com a Bíblia aberta em Mateus 5 e o folheto aberto. Não vai dar nó na sua cabeça. Né? Mateus 5, é sempre bom a gente conferir na lei, né? Na palavra e no nosso livrete, tá bom? Então, Mateus 5, 21, leia forte. Não precisa ser tão forte, irmãos, está muito forte, vai. Então a lei de Moisés era assim, não mate. Certo, irmãos? A lei de Jesus, escreva aí. Mateus 5, 22. Tem 3 asteriscos aí, não tem? Primeiro, quem se irar. Quem se irar. Então, na lei de Moisés, se você matasse, você estava condenado. Na lei de Jesus, se você ficar irritadinho, você já está condenado. O que aconteceu, Simeia? Segunda bolinha. Asterisco. Chamar de raca. R-A-C-C-A. Raca vem de vazio. Põe aí. Cabeça vazia. Se você chamar assim alguém de cabeça vazia. Se você chamar alguém de desmiolado. O que mais? Fala aí. Hã? Burro. Cabeça vazia, burro. Sem inteligência. Ignorante. Ignorante. Você é ignorante. Irmãos, pecado.
Terceiro asterisco. Vocês estão com uma cara engraçada? Vocês estão em pecado, irmãos? Chamar de louco. Terceiro é chamar de louco. Vamos ler o verso 22? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar. O que é encolerizar? Ficar irado. Contra seu irmão será o que, irmãos? Réu de juízo. Qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Vamos caminhando aqui, irmãos? Com Jesus melhorou ou piorou? Ficou mais apertado, ficou mais estreito ou mais largo? Mais estreito. Engraçado, mas pastor, Jesus é assim tão lindo, os olhos dele são verdes, o cabelo dele comprido, aquela carinha dele no quadro, com aquele rosto. Não, irmãos. Jesus veio colocar a gente no ciborgue. É isso, pastor Valmir? O que é ciborgue? O ciborgue é um esticador de carro, irmãos. É uma ferramenta que estica o carro. Então Jesus veio esticar você. Jesus veio botar a sua coluna. Sabe gente que está com a... Como é que chama? Está com a coluna fora do lugar. O que Jesus veio fazer? Colocar a coluna no lugar. Então, cuidado com a ira. E eu, quando falo para você, falo para mim. Cuidado com a ira. Cuidado com a língua. E cuidado com a sua razão. Cuidado com o seu poder de julgamento. Porque a gente gosta muito de usar que dedo, irmãos? Que dedo que a gente gosta de usar? O indicador. Cujo nome já indica que a gente está indicando o pecado do outro. E quando a gente aponta um dedo para alguém, quantos estão voltados para nós? 3. Estão aqui voltados para nós. Cuidado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito Santo... Eu fui recentemente, pastor, ao enterro de um tio, lá em São Roque, e eu vi um padre, pastor Valmir. E sabe que eu gostei de ver o jeito daquele padre, pastor? Ele falava baixinho. Bom dia, bom dia. Vamos ser assim, pastor Valmir? Fala assim. Fala baixo. Hã? Eu não conheço o padre. Ele estava falando baixinho assim. Mas pode ser que ele, quando tira aquela capa preta do Batman, o negócio pode ser feio. Negócio pode ser feio. Mas eu tô sendo jocoso aqui. Jocoso para mostrar o quanto a gente precisa aprender isso aqui, irmãos. Porque muitos de nós aprendemos com os nossos pais. A fazer o que dentro de casa? Ficar irado. O que mais? Gritar. Xingar. Acusar. Abusar. Mentir. Mas dentro do tema. O que mais? Fala aí. Murmurar. Revidar. E aí vai. E Jesus disse que só a ira, que só essa disposição aqui, ele já chama de pecado. Nós precisamos de um milagre na nossa vida, não precisamos, irmãos? Quantos querem esse milagre nesta manhã? Encosta essa folha aqui no seu coração. Então, eu vou abrir espaço para você orar. Para você pedir ao Senhor: Senhor, muda isso na minha vida. Espírito Santo, peça ao Espírito Santo nesta manhã que mude isso na sua vida.
Que você seja uma pessoa mansa, que eu e você, Pai, eu nesta manhã, eu quero, Pai, em confiança a Tua palavra. Se Jesus está dizendo isso, Pai, é porque Ele nos daria recursos para obedecer a Tua palavra. Senhor, eu não quero ser um homem que se ire facilmente. Senhor, eu não quero ser uma pessoa que se irrita facilmente. Senhor, eu não quero ser achado entre aqueles que julgam, chamam os outros de louco e se sente sábio aos seus próprios olhos. Senhor, tem misericórdia da minha vida e ajuda-me, Senhor, ajuda a mim, ajuda cada membro desta igreja, ajuda-nos, Senhor, me ajude, Pai. Essa oração é pessoal. Pai, eu preciso de um milagre. Pai, eu preciso desta intervenção. Eu tomo posse nesta manhã de Cristo vivendo na minha vida. Pai, a Tua palavra diz, Pai, que nós não precisamos mais viver na tradição que recebemos dos nossos pais, no modelo que recebemos dos nossos pais. Pai, quanta ira às vezes dentro da nossa casa, quanta discussão, quanto xingamento, quanta grosseria, quanta forma estúpida de responder, Senhor. E Jesus está nos mostrando nesta manhã que na lei dele, na nova lei, isto é como matar. Isto é igual a matar. Espírito Santo, opera este milagre na nossa vida. Opera este milagre na nossa vida. Nossas casas sejam lugares de palavras doces. Nossa casa não seja lugar de xingamento. Nossa casa seja lugar da voz aveludada, da voz controlada, da voz doce, do som doce do Teu Espírito Santo. E o nosso coração tenha paz. Opera este milagre em nós, Jesus. Quantos aqui reconhecem que tem pecado nessas áreas, irmãos? Assuma aí, por que alguns levantam assim? Ó? Quantos tem pecado nessas áreas, irmãos? Né? Vai ter mudança? Vai ter mudança? Porque eu ouvi uma frase essa semana tão maravilhosa, viu, pastor Valmir? Lá na célula do Hamilton, com o nosso querido José Carlos, disse que estar em Cristo é o meu querer ser o querer de Deus. Guardei, viu, meu irmão? Ficou, né, Vilminha? Ficou no coração. Quando o meu querer é o querer de Deus. Porque Jesus quer isso aqui para nós, irmãos. O diabo, nosso adversário, olha, irmãos, ele vai trabalhar. Eu tenho sentido isso na minha vida. Posso abrir isso para vocês? A gente está aqui sozinho hoje em família, né? Impressionante, irmãos. Toda vez que você aprende as coisas, você vai para sua casa, o diabo começa a criar situações para testar se você aprendeu mesmo. Aí você falha, o que acontece com você? Um sentimento de fracasso. Não vai ser na nossa força. Vai ser em Cristo habitando em nós. Agora, se toda vez que a gente pecar nessas áreas, quem aqui pecou recentemente nessas áreas? Se você pecar, sabendo, quantos já sabem agora, que ficar irado, ofender o outro, é igual a matar. Quantos agora já sabem? Percebeu? É igual a matar. Então, aquela teoria que muita gente diz, eu não mato, mata sim. Mata. Mata com a boca, mata com grosseria. Olha, alguns de nós aqui são tão bonitinhos na igreja. O que é, Socorro? Grosso em casa, fininho na igreja. Fino, delicado.
Então, queridos, pela fé em Jesus, Cristo habitando em nós. Amém, queridos? Cristo habitando em nós. É assim. Mas o segundo caminho é o caminho do arrependimento. É você ter consciência. Olha, eu errei. Me perdoe. Eu amo você. Vamos juntos? Quais as 3 frases? Eu errei. Me perdoe. Eu amo você. Tem gente da sua família aqui? Com quem você já tem errado nesse campo? Tem? Teu pai, tua mãe estão aí? Teus irmãos? Teus filhos estão aí? Teu pai está aí? Tua mãe está aí? Então vamos sair da hipocrisia? Vamos para a prática da humilhação? Queria que você saísse do seu lugar, tivesse tempo com alguém da sua família. E se você se lembrou de alguma coisa, vá até esse membro da sua família. Diga, me perdoe, eu errei, eu falhei, eu tenho pecado, me perdoe. Faça isso. Queridos, eu quero, dentro deste tema aqui, oferecido a todos nós, como já foi aqui destacado pelo pastor Wagner, este caminho do Cristo que vem viver agora em mim e em você pela fé, e que tem essas atitudes práticas, o erro, o pedido de perdão e a declaração de amor. O erro, o pedido de perdão e a declaração de amor, que é firmar a identidade. Porém, eu tenho percebido, depois de tantos anos de evangelho, que o que falta para mim, imagino que falta para você também, para que a gente não tenha estas atitudes, porque, como bem disse hoje o Espírito Santo, este caminho que Jesus propôs é um caminho muito estreito. Muito estreito. E nós não vamos conseguir superá-lo apenas com boas orientações. Nós só vamos vencer e ter vitória neste caminho se tivermos 2 coisas. Primeiro, muita intimidade com a palavra. Muita intimidade com a palavra. Nós precisamos gastar mais tempo com a palavra, pessoal. Eu preciso gastar mais tempo com a palavra. Eu preciso dedicar mais horas na leitura da palavra. Eu preciso me encher da palavra. Para eu não me encher de ira, eu me encho da palavra. Para eu não me encher de julgamento, eu me encho da palavra. Para eu não ter essas atitudes aqui, como foram ditas, cólera, ira, raiva, sentenças, só tem um caminho para mim: me encher da palavra. E eu preciso ter mais tempo com a palavra. Eu confesso que eu tenho tido pouco tempo com a palavra. Eu leio a palavra, mas eu não tenho me enchido da palavra. 2 coisas antagônicas. Eu leio a palavra, eu estudo a palavra, eu medito na palavra, mas eu não me encho da palavra. Talvez seja esta a sua experiência. Por que eu estou dizendo isto? Porque há uma grande orquestração do inferno para eu e você não nos enchermos da palavra. Você quer ver só uma delas? Trabalho. Envolvimento no trabalho, pouco tempo, estresse físico e mental, reduz tempo com a palavra. Isto é uma área em que todos nós somos afetados. Quantos aqui levantam cedo e chegam tarde em casa? Todos nós, a grande maioria. Sai cedo, volta tarde. Quando chega cansado, chega estressado. E aí, quando nós vamos ter tempo com a palavra, temos um tempo muito pequeno.
muito escasso. Então nós não nos enchemos da palavra. A gente admira tanto de ver Jesus fazer o que ele fez, mas ele se enchia da palavra. Ele na terra, sendo filho de Deus, ele tirava muito tempo para se encher da palavra. A gente gosta de examinar o Jesus dos milagres, do poder, das manifestações maravilhosas. Mas Jesus, enquanto estava aqui na terra, se enchia diariamente da palavra. Por isso que quando vieram a ele, aquela mulher adúltera, e todos querendo acusar e revidar, Jesus não se irou. Jesus não se irou quando foi esbofeteado. É a palavra, pessoal. Sabe o que está faltando para mim e para você? Palavra. Está faltando para a igreja do século 21? Palavra. Palavra. Mais tempo com a palavra. Separar mais tempo para se alimentar da palavra. Viu? É isso que eu preciso. E imagino que você também. Feche seus olhos. Feito a constatação, Espírito Santo, prepara a mente e o coração para guardarmos a palavra. Aprendemos tanto com Davi, quando no Salmo 119 disse que ele guardou a palavra no coração para não pecar. A despeito, Senhor, de toda a orquestração do diabo, de todo o intento maligno de nos afastar da palavra. Senhor, que a gente vença este maior inimigo, falta de tempo com a palavra. Nosso maior inimigo hoje é justamente o de opor-se para que nós não tenhamos tempo com a palavra. Leva, Senhor, cada um de nós a experimentar vitória nesta área. É o que eu te peço, por intermédio do teu amado Filho Jesus, Senhor nosso. Amém. Então todo pecado, ele é contra quem, irmãos? Em primeiro lugar, contra Deus. E depois contra alguém. Você já pediu perdão a alguém. Peça perdão a Deus agora. Você. Peça perdão a Deus. Renata, você sabe a estrofe do Alvo Mais Que a Neve? Pode vir ministrar aqui, para a gente cantar junto com você? Graças a paz. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo. Sim, sim, neste sangue lavado,
que a neve serei. Obrigado, pessoal. Mateus 5:23, amados, vamos ler forte. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. O que há de interessante nesse texto é que este texto é um convite à reflexão pessoal nossa. É engraçado que o texto não diz, olha, se você trouxer a oferta e se lembrar que o seu irmão fez alguma coisa contra você, é assim que o texto diz? Não. O que o texto diz? Se você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, então é consciência do pecado de quem? Do meu pecado. Por isso que Deus não aceita a oferta às vezes. Porque a tendência, né, pastora Nádia, é a gente dizer assim, olha, eu quero me lembrar de alguém que me fez o mal. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Eu quero me lembrar do mal que eu fiz para alguém. Do mal que eu fiz para alguém. Quando eu acuso alguém. Quando um filho acusa um pai, por exemplo. É o mal que essa pessoa causa a um pai. Então que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Aqui na folha ao lado, lembrar-se você ofendeu alguém. Interromper, e depois sim, irmãos, retomar a oferta. Apressar-se em fazer acerto. E o texto diz, nós vamos ler o texto já já, o último centavo sugere o salário do pecado, que está em Romanos 6:23. Amém, queridos? Exato. Lembrar se você ofendeu alguém. Vamos juntos? E interromper e retomar a oferta. Apressar-se em fazer acerto. O último centavo sugere o salário do pecado. Romanos 6:23. Amém, queridos? Verso 24, vamos juntos? Deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Ou seja, a pessoa fica presa. A pessoa fica presa. A pessoa fica literalmente presa. Ela acha que não tem dom, que não tem talento, que não sabe fazer nada. Não é isso não. Está presa porque não tem consciência da sua capacidade de ofender os outros. Não reconhece. Há uma dureza no coração. Essa pessoa vai ficar em prisão. Deus tenha misericórdia, irmãos. Deve ter muita gente presa na igreja, hein? Deus tenha misericórdia. Em verdade te digo, verso 26, forte, que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último ceitil. É o último centavo. Enquanto não pagar. O que é pagar? Eliminar sua dívida. Então isso aqui é um problema sério.
Nós temos pessoas na igreja que não têm consciência do seu pecado. Tem dificuldade. Vocês sabiam que tem gente que tem dificuldade de pedir perdão. E quando pede perdão, pede um perdão que parece como se tivesse cuspido. Perdão. A pessoa olha para você e diz assim, perdão. Perdão do quê? Perdão do quê? Se não vem acompanhado de um arrependimento, não vem acompanhado de um sentimento de tristeza. Perdão de obrigação. Perdão da boca. E o perdão tem que partir de onde, irmãos? Do coração. Do coração. Agora uma pergunta pedagógica para nós. Mas essa pessoa está me pedindo perdão, mas já pecou isso, já fez isso outras vezes. Irmãos. Não, você já me pediu perdão disso aí? Está me pedindo de novo? Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? 7 vezes? Porque 7 para Pedro já era, como judeu, para Pedro era o número da perfeição. Ele usa o número da perfeição, irmãos. Pedro diz assim para Jesus, Senhor, já sei. Pedro pensou consigo, Nádia, vou matar pau agora. Que eu sou judeu, vou usar o número da perfeição. Senhor, até 7. Ele falou, não, Pedro. 70 vezes 7. Por dia. Quanto dá 70 vezes 7? Mas não é. Jesus está dando ideia de infinito. 70 vezes 7. Não adianta você pegar o caderninho. Bom, 230 já hoje. É assim, Mara. 257. O inimigo está furioso, Lopes? 318,5. Aliás, quando alguém te perdoa, como é que você se sente? Porque de acusador, irmãos, já chega o diabo. Graça e paz. Quando eu pratico isso com o meu irmão, como o pastor Wagner disse agora, eu estou pecando da mesma forma. Você pecou de novo? Mas você está pedindo perdão? Você já me pediu perdão tantas vezes. Qual é a diferença do pecado? Então, sabe, queridos, uma coisa que nós precisamos começar a trabalhar a mente. Porque muitas vezes na nossa vida, nossa mente está bloqueada com valores humanos. Valores meus. Vou te perdoar. Quer saber? Já não. Tá bom, pediu perdão? Tá perdoado. Entenderam? Então, o pecado é o mesmo. Não pense que você está de boa. Você está pedindo perdão? Você precisa mudar, hein? E você que está julgando o irmão? Perdão, viu, pastor Wagner? Não cabe perdão, você não me ofendeu. Você foi trazer bênção aqui para nós. O assunto vai piorar, irmãos. Firme aí, irmão Zeni. Quer que para? Com a rocha. É melhor parar, irmão Zeni? Não? Até meio-dia? Leia aí Mateus 5, 27. Qual é a lei do Velho Testamento? Não adulterarás. O que é adulterar? Adultério envolve quem? Pessoas casadas. É uma pessoa casada
quebrar a aliança e se envolver sexualmente com outra pessoa, casada ou solteira. O casado comete adultério. O solteiro comete fornicação. Então a lei de Moisés era assim: não adultere. Vamos ver o que a lei de Jesus condena? Primeiro asterisco: olhar impuro. Olhar impuro. As irmãs aqui lidam muito com os homens na rua com olhar impuro? Hã? E a língua maliciosa. Eles falam. Vocês precisam comprar uma metralhadora daquela do rock. Mas tem umas mulherzinhas que saem de casa para isso, né? Fantástico hoje vai falar do quê, pastor Valmir? De uma moça que sai com umas roupinhas aí. E o marido tá porra aqui. Tem umas mulherzinhas na rua aí que são as piguettes, né? Tem piriguetona? É? É mesmo? Ontem eu estava lá em São Roque, ontem eu estava lá em São Roque, a minha esposa viu uma mocinha correndo assim. Ela estava com um vestidinho, que é num casamento, acho que é um casamento numa igreja católica lá. A gordinha correndo com um vestidinho assim. Mas olha, o vestidinho da gorda batia aqui. E ela correndo, eu falei, Jesus! Olhe para isso! Vixe! Eu não tive olhar impuro. Eu tive um olhar crítico em relação àquilo. Que aqui o texto diz aqui, ó, vem comigo. Esse olhar impuro não se trata, não um relance passageiro. Não é isso. Mas o olhar, o que, irmãos? Fixo e calculado, que provoca desejo sexual. É o adultério no coração. E Jesus continua: se o teu olho direito, misericórdia. Por que o olho direito? Quantos aqui conseguem piscar o olho direito? Quantos conseguem os dois? É? Quantos não conseguem piscar o olho direito? Sozinho? Eu não consigo. Só o esquerdo. O meu olho direito fica aberto o tempo todo. Você está rindo, né, Simara? Você sabe que você quer com que olho, Simara? Os dois. Não consigo. Ó, vou fazer que nem a Valentina. Se a tua mão direita, olha lá, irmãos. Se a tua mão direita, qual é a mão que você mais usa? Mão direita. Mas a maioria que usa a mão direita. Quer ver? Quantos usam mais a mão direita? Está aí. O canhoto é exceção. Jesus está dizendo que quando essas coisas servem de escândalo,
tropeço, escândalo. Arranque e jogue fora. Arranque e jogue fora. É melhor, vamos ler junto, irmãos? É melhor entrar no céu sem um membro do que ser jogado no inferno com todo o corpo. Irmãos, o que esse texto aqui ensina a gente? Espera aí. Esse texto vale para a teoria da prosperidade? Vale. Do que adianta você ser próspero e o teu corpo todo ser jogado no inferno? Este texto aqui vale para a questão da enfermidade, ministérios muito focalizados em cura. Do que adianta você ter um corpo curado e esse corpo ser jogado no inferno? Até porque a história mostra, isso é mistério, hein, irmãos, isso não é regra, que grandes homens de Deus tinham. Você quer o céu ou quer a prosperidade? Você quer o céu ou quer a resposta para determinadas coisas? Porque alguns de nós aqui, talvez, irmãos, não tenhamos respostas para muita coisa até os nossos olhos fecharem. A prova disso é Hebreus 11, o capítulo da fé, que diz que muitos daqueles santos homens e mulheres de Deus não alcançaram a promessa, viram-na de longe e morreram sem alcançar a promessa, mas eles viam a promessa e estão no céu hoje com o Rei da Glória. É maravilhoso isso, não é não, irmãos? Vamos ler os versos de 28 a 30 na Bíblia. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o corpo seja lançado no inferno. Verso 30. Se a tua mão direita te escandalizar, corta, tira-a para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Amém, irmãos? Assunto sério, não? Sim ou não? Muito bem. Vamos ler toda a sequência então que nós anotamos na nossa folha, de 5, 28 a 30. Olhar impuro. Vamos depois? Não um relance passageiro, vamos comigo? Mas o olhar fixo e calculado que provoca o desejo sexual. É o adultério no coração. Se o teu olho direito, se a tua mão direita servem de escândalo, arranque e jogue fora. É melhor entrar no céu sem um membro do que ser jogado no inferno com todo o corpo. Amém? 2 minutinhos para você compartilhar com a pessoa do seu lado o que ficou forte no seu coração em relação a esse assunto. Ednei, tem uma música de adoração aí, bem suave. Bem suave. Irmãos, nós gostaríamos aqui, antes de passar a palavra para o Júlio, nós queríamos dar um tempo para você dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de abrir o nosso coração a Ti. Muito obrigado, Deus. Bom dia, bênçãos. Quantos já estão com a folhinha do Projeto Fé e Finanças? Ninguém. Vamos combinar já de entregar logo no começo,
Então, assim que você chegar de manhã, já retira o seu folheto do estudo, bases bíblicas, e o seu folheto de fé e finanças. Quantos ainda não estão com folheto, levanta a mão. Tem alguém sem? Tem ali no fundo? Muito bom. O título do tema de hoje é As Finanças e os Filhos de Deus. E aqui nós temos o texto de Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Compartilhei na última célula, na quinta-feira. Quantos estiveram numa célula na quinta-feira? Levanta a mão bem alto. Quantos estiveram em uma célula? Legal. A gente falou sobre cura e libertação. E eu compartilhei o texto de Marcos, dentre vários textos, texto de Marcos 16:16. E disse: não existe meio termo no reino de Deus. Não existe meio termo. Ou você está frio, ou você está quente. E Marcos 16 diz: aquele que crer e for batizado será salvo. E quem não crer será? Aonde está o meio termo? Tem aí um... Você fica, não, eu não quero ser batizado, mas eu também não vou ser condenado. Não, não existe. E essa palavra fala a mesma coisa. Ou você pertence ao império das trevas, ou você pertence ao reino do Filho do seu amor. O pastor Wagner falou aqui, né? Poderia chegar aqui, amados, amemos-nos uns aos outros, né? Como é bom. Não, não existe meio termo. A gente tem que falar a palavra como ela deve ser. E aqui falando em relação ao tema finanças, o que isso tem a ver as finanças, Júlio? Né? O reino das trevas e o reino do Filho do teu amor. Vamos ler aqui o primeiro parágrafo. A partir do momento em que experimentamos a graça regeneradora na pessoa de Jesus, acontece o maravilhoso milagre de mudança de reino. Após submeter a nossa vida ao senhorio de Cristo, não queremos fazer nada que venha macular a reputação de Deus. E uma das áreas em que esse testemunho é mais notado pelo mundo é a financeira. Esta questão é tão séria que Jesus declarou: não podeis servir a Deus e às riquezas, Mateus 6:24. Mamon é comparado por Jesus com um outro Deus. Dando uma pausa aqui na folheto. Então aqui está a diferença dos dois reinos. Do império das trevas e do império da luz do nosso reino. Porque o dinheiro é um reino. O dinheiro é um Deus. E quantas pessoas hoje estão sujeitas a esse reino? Quantas pessoas vivem pelo dinheiro, vivem pelo trabalho, só pensam nisso. Como eu faço para ganhar mais dinheiro? Só pensam no dinheiro e ele acaba se tornando um Deus. Ele está em primeiro lugar, ele está acima de todas as coisas. E é isso que a gente tem que optar. A gente quer fazer parte deste reino ou do reino de Deus? Essa é a nossa decisão. E além do testemunho, obtemos como resultado de obedecermos os princípios bíblicos incontestáveis, benefícios na vida material. Pois Deus promete abençoar ao que lhe é fiel. Vamos ler todos juntos? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Então, o que Deus está nos garantindo aqui? Você não precisa pertencer ao reino de Mamon para você ser abençoado financeiramente. Olha que maravilha, você pode optar pelo reino de Deus e ainda assim ser abençoado, né? Porque Ele nos garante aqui na palavra dEle que nós seremos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E Lutero dizia sobre o assunto: 3 conversões são necessárias: a conversão do coração, a conversão da mente e a conversão do bolso.
Já acompanhei pessoas novas que chegam na igreja, ou às vezes só vem a esposa, só vem o esposo, aí fala, não, meu esposo não vem na igreja porque tem que dar o dízimo. É a primeira coisa que a pessoa fala, né? Ela não fala, não vou na igreja por isso, por aquilo. Não, porque fiquei sabendo que tem que dar o dízimo. Então a pessoa sabe que você é cristão, fala, mas vem cá, você dá o dízimo mesmo, né? É um assunto que as pessoas pegam. Em vez de falar, quem é esse Jesus lá, né, que você serve? Não, a pessoa firma na questão financeira, porque precisa da conversão do bolso para obedecer esse mandamento do Senhor. E o reino de Deus é um reino de opções voluntárias. É um reino de entrega. Vocês nunca vão ouvir aqui a gente falar, você é obrigado a fazer isso, né? Você tem que dar todo o seu dinheiro. Nunca vocês vão ouvir a gente falar isso aqui. Porque a entrega é voluntário. A gente ensina a palavra. A gente fala qual é a consequência de você não fazer isso. Mas ninguém vai falar, se você não fizer isso, você não pode entrar aqui nessa igreja. Você não vai poder ir na célula se você não dar seu dízimo. Nunca. A gente fala o que a palavra de Deus, o que a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz. Por isso é voluntário, você tem essa opção. E em primeiro lugar, a gente tem que entregar a nossa própria vida. Depois você checa em 2 Coríntios. E foi a experiência dos primeiros cristãos, os nossos irmãos de Atos, lá em Jerusalém. Eles serviam uns aos outros, não por coação espiritual, mas com entendimento. Eles se ajudavam mutuamente. Portanto, mudar de reino é mudar de Deus, é mudar de Senhor. Estamos falando aqui do Deus Mamon. É estar debaixo de um novo senhorio, com o qual mantemos fidelidade e comunhão, vivendo uma nova ética e relação com a vida. Também vocês chequem 2 Timóteo 6, do 6 ao 10. Amém? Quantos querem fazer parte somente do reino de Deus? Levanta o folheto bem alto. Levanta esse folheto bem alto. Pai amado, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos garante que se participarmos do Teu reino, o Senhor derramará as Tuas bênçãos espirituais, que são muito mais importantes do que as materiais, ó Pai. Portanto, nós tomamos posse dessa palavra, nós recebemos, ó Pai, que se seguirmos a Ti, se seguirmos no Teu reino, o Senhor cuida de nós. A Tua palavra nos garante, se buscarmos a Ti, o Teu reino e a Tua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. Então o Senhor não deixar faltará o pão, o alimento, a vestimenta para cada um dos Teus filhos que Te servem e seguem no Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então agora você tem a oportunidade de ofertar na casa do Senhor, entregar o seu dízimo, sua oferta de reconstrução, caso você ainda não tenha feito. Lembrando que você pode fazer o depósito durante a semana, a transferência bancária, para o Itaú ou Bradesco, e trazer só o seu comprovante. Eu acho isso muito mais prático. Amém. Amém. Só alguns recados importantes, pessoal. Hoje à noite estamos dando continuidade ao tema. Qual que é o tema? Famílias fortes. 1 minuto de silêncio. E hoje vamos falar sobre a geração, a nova geração, os nossos filhos. O meu está ali na barriga ainda, mas ele já está ouvindo. E será falado que eles são flechas na mão do arqueiro. Então não deixe de estar aqui com os teus filhos. Não deixe de incentivar os membros das suas células a estarem aqui com os seus filhos. É importante que os pais ouçam, mas que os filhos estejam juntos para ouvir também. Então, às 19 horas é o nosso culto. Lembrando que às 6 nós temos um tempo de oração
das 6 às 7. E lembrando também como os cultos da noite eles são gravados, são colocados no YouTube, os cultos agora de manhã também estão sendo gravados. Se você quiser abençoar algum irmão, mostrando o estudo para ele, mas não substitui a vinda para cá, hein? Né? Não vamos confundir, é um canal a mais para que você possa divulgar esse estudo e a pessoa ficar com vontade de vir aqui presencialmente. Amém? Então, estamos agora liberados. Para quem não tomou café ainda, pode tomar. Exatamente. O pastor tem orientado de que a gente usar esse tempo, né? A gente tem acabado 10h30, então você tem um tempo com seus irmãos da célula, você fazer um discipulado, né? Esse tempo é importante. E aí depois você vai almoçar tranquilamente. E o Vinícius está me dando um recado para os homens ajudar a arrumar as cadeiras já para o culto. Amém?